Estou muito feliz que você está conosco hoje, assistindo esse culto, podendo começar um mês de agosto louvando ao Senhor, entregando o seu coração a Ele, e também podendo agora abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Jesus. Se há uma voz entre todas as vozes que ela precisa ser ouvida, é a voz de Jesus. Espero que hoje você ouça essa voz no seu coração. Em momentos difíceis como esses que nós estamos vivendo, nós queremos saber qual é o caminho que devemos seguir. Quando estamos vivendo um tempo como esse de pandemia, todos querem saber qual é o caminho da cura. Como é que nós vamos fazer para chegar ao fim e conseguir, então, termos ali a solução para este problema? Quando eu falo em caminho para a cura, eu estou aqui destacando a palavra caminho como uma metáfora. Nós acabamos muitas vezes adicionando algumas palavras, alguns significados que não tinham propriamente caminho, na verdade é uma estrada, é uma rua, é uma trilha, mas caminho também se torna para nós uma metáfora de um caminho, de uma via, de um trilho que nos leve em direção à cura dessa pandemia. Caminho também é usado em muitas outras expressões do coração, como nas poesias, e quem não conhece esta poesia No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, onde ele escreve: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O poeta brasileiro, falecido há 33 anos atrás, Carlos Drummond de Andrade, usa a palavra caminho como uma metáfora da vida, como uma palavra que nos descreve como é a vida, e que ao vivermos a vida vamos encontrar com algumas dificuldades. E aqui ele usa uma outra metáfora, ele usa a palavra pedra. Pedra ganha um novo sentido, um novo significado. Podemos dizer que essa pandemia é uma pedra no meio do caminho. Uma baita pedra. Estamos há quase 5 meses tentando tirar essa pedra do meio do caminho. Mas, ao mesmo tempo, é importante nós entendermos que não foram nem os especialistas, nem os poetas que deram um novo significado para a palavra caminho. Mas uma pessoa, há 2000 anos atrás, com uma declaração extremamente poderosa e misteriosa, declarou ser ele o caminho, a verdade e a vida. Se para o poeta caminho é uma metáfora da vida, Jesus, 2000 anos atrás, traz essa mesma palavra caminho para uma metáfora de uma pessoa. Para Jesus, nós aprendemos então que o caminho se torna uma pessoa. E isso traz alguns mistérios que para nós muitas vezes se tornam difíceis de entender. Como vamos então entender esse caminho como uma pessoa? Por isso precisamos conhecer a Jesus, por isso precisamos buscar conhecer o próprio caminho que Jesus tomou, como ele então cumpriu o seu chamado. Precisamos lembrar que todo caminho nos leva em direção a um alvo, precisamos ter um alvo, mas ao mesmo tempo precisamos entender o dia a dia, o caminho real que estamos vivendo. E agora eu quero convidar você para comigo conhecer esse caminho de Jesus.
Jesus tem apresentado e apresentou para os seus discípulos esse caminho. Os seus próprios discípulos no livro de Atos, estamos estudando o livro de Atos na nossa celebração das 19 horas, nós vamos ver que pelo menos 6 vezes os seguidores de Jesus são descritos como aqueles do caminho. Paulo mesmo, em sua defesa diante de Félix, ele diz ser um seguidor do caminho. E que caminho é esse que precisamos seguir? Nos dias de hoje, o fato é que existem tantos caminhos, existem tantas oportunidades, tantas portas que se abrem para tantos caminhos que nos deixam muitas vezes até meio que tontos, meio que sem direção. Mas são momentos como esse em que vivemos que há uma oportunidade de, diante de toda essa crise, de toda essa pandemia, acalmar o nosso coração para ouvir a voz de Jesus e reconhecer o seu caminho e seguir esse caminho. Interessante que quando Jesus começou a sua vida ministerial, quando ele começou o seu ministério, ele se encontra com João Batista, e João Batista é aquele que é o profeta que prepara o caminho para Jesus. Ele vem para anunciar a vinda do Messias, e este que prepara o caminho se encontra com o próprio Cristo Jesus, e ali naquele momento João está batizando as pessoas, um batismo de arrependimento, e Jesus então se apresenta para ser batizado. João se espanta com a presença de Jesus e a princípio se nega em batizar Jesus, mas a palavra que Jesus traz para João é preciso. É preciso que eu ilustre o caminho por inteiro. É preciso que eu mostre para os meus discípulos como será esse caminho, e esse caminho ele passa por esse batismo, por esse arrependimento, por essa conversão, por essa mudança de sentido, por essa mudança de alvo. E quando Jesus é entronizado nas águas, e ao voltar das águas, há uma voz que desce dos céus, é o próprio Pai, o nosso Deus, validando a missão de Jesus, dizendo: este é o meu filho, em quem tenho prazer. A pomba ali, representando o Espírito Santo, desce sobre Cristo. A Trindade ali valida a missão de Jesus. É um começo glorioso, é um grande início. Agora vai, agora nós vamos ver. Agora Jesus vai botar para quebrar. Mas Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, ali capítulo 1, no versículo 12, ele destaca que logo após o seu batismo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus poderia ter ido diretamente para Jerusalém, para a grande capital, para o grande centro religioso. Mas Jesus toma uma direção oposta. Jesus é impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto. Nenhum de nós gosta do deserto. O deserto pode ser bonito em fotos, em imagens na TV, mas o fato é que quem já andou em um deserto sabe o quanto o deserto é um ambiente inóspito, é um ambiente agressivo, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Não há sombras, não há vegetações, muita pedra, muita areia, muito calor, muito quente, muita fome, muita sede. Mas o deserto, ele se torna uma oportunidade de Jesus ajustar o foco da sua missão. Quem está acostumado conosco, com os nossos cultos, nós sempre fazemos um chamado após a primeira canção, que nós
internamente chamamos de ajustando o foco. Quando nós estamos, de alguma maneira, entendendo assim, nós estamos começando, mas para onde nós vamos? É preciso ajustar o foco. E Jesus, ele decide ajustar o foco da sua missão no deserto. Porque o deserto fornece esse lugar, fornece o tempo necessário para esclarecer o que está em jogo. O tempo no deserto, ele é necessário para tomarmos consciência e enxergarmos o caminho de Jesus em contraposição ao caminho do diabo. Escolhi para o tema dessa nossa mensagem o caminho de Jesus e os atalhos da vida. Poderia ter falado os atalhos do diabo, mas preferi amenizar um pouco aqui e dizer atalhos da vida. Em nossas vidas nós vamos ser tentados a achar outros caminhos, a achar caminhos talvez mais curtos, menos dolorosos. Eu não sei como é o poeta Carlos Drummond de Andrade estava pensando o seu poema, mas ele estava ali imaginando uma pedra no meio do caminho, e eu não sei se ele pensava em atalhos, ou se ele imaginava não há um outro caminho, ele precisava de alguma maneira tirar aquela pedra. Mas o fato é que nas nossas vidas nós somos tentados a achar outros atalhos, achar caminhos mais fáceis, caminhos mais rápidos, caminhos instantâneos, atalhos, que nos façam chegar no local onde nós queremos chegar. O deserto vai ajudar Jesus a discernir esse caminho que está proposto a ele. Mas ali também no deserto ele será confrontado pelo diabo, oferecendo a ele atalhos para cumprir a sua missão. O deserto então é o tempo de sentir e receber a tentação, querendo tirar Jesus do seu próprio caminho. Toda tentação é crer em uma mentira, é abraçar uma ilusão. Alguns de nós ainda estão negando que existe uma pandemia. Alguns de nós ainda estão negando que existem mortos e doentes. Talvez você esteja sendo tentado por Satanás a abraçar uma ilusão, a crer numa mentira. E o que mais nós temos hoje são fake news. Nós nem sabemos mais o que é verdade, o que é mentira. Mas a sutileza da tentação é oferecer um outro caminho. Se existe algo que descreve a tentação, é exatamente essa opção, uma oferta de um caminho mais fácil, de um atalho, que nos ajude a alcançar os nossos objetivos, por mais que os nossos objetivos sejam os mais sinceros e justos do nosso coração. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Nós temos aqui uma bela descrição de como foi este momento de Jesus sendo tentado no deserto por Satanás. O texto que eu quero ler então é Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. O texto diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus.
Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Não sei se você já parou para pensar sobre essa história, mas neste momento Jesus está sozinho. Jesus ainda não tem os seus discípulos, é o início do seu ministério. E o Espírito Santo o dirige ao deserto, para que ali ele ajuste o foco, ali ele tenha uma preparação espiritual para essa missão que ele deve cumprir. Ninguém conhecia essa história. Ninguém testemunhou essa história a não ser o próprio Cristo e Satanás. Mas sugestivamente essa história, ela está descrita nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus contou essa história, contou essa experiência que ele teve no deserto aos seus discípulos. Porque Jesus queria que nós entendêssemos como seríamos também tentados em nossas vidas por Satanás, para que viéssemos a escolher atalhos e não o caminho de Jesus. Essa talvez é uma das histórias mais sagradas dos evangelhos. É um momento da maior intimidade do próprio Jesus Cristo. Ali, toda a sua plenitude divina, em um corpo humano, sentindo a aridez do deserto, sentindo a escassez daquele ambiente, mas também sentindo a opressão do inimigo. Numa opressão que provavelmente durou esses 40 dias e 40 noites. O texto traz que Satanás por 3 vezes tentou Jesus. Por 3 vezes Satanás ofereceu a Jesus um atalho para que ele cumprisse a sua missão. Em nenhum momento Satanás está agora querendo tirar de Jesus a missão que ele vai cumprir, mas de uma maneira sorrateira, Satanás quer que Jesus escolha alguns atalhos para cumprir a sua missão. E a primeira oferta que Satanás traz a Jesus, ele diz no versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Tornar as pedras em pão. O diabo oferece a Jesus uma ideia, uma sugestão. Está com fome? Por que você não transforma essas pedras em pão? Você é capaz, você é o filho de Deus. Você tem poder. Provavelmente ali era uma região não só de muita areia, mas de muita pedra. Tinha muitas pedras de vários tamanhos. Jesus podia transformar aquelas pedras em pães, em donuts, em tudo aquilo que é do bom e do melhor. Satanás, de uma maneira muito simplista, mas muito sorrateiramente, ele faz uma sugestão, como ele faz nos nossos dias. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo queria usar Jesus para que ele fizesse o bem, verdade.
para que ele satisfazesse a sua necessidade e ao mesmo tempo estava sugerindo a Jesus que ele podia não só satisfazer as suas necessidades, mas ele poderia satisfazer as necessidades humanas, transformando pedras em pães. Olha a ideia que Satanás traz para Jesus. Jesus, olha, você vai ser um sucesso se você transformar pães em pedras. A tentação é trazer a mim mesmo e aos outros, acima de qualquer coisa, uma condição de consumidor. Definir a vida de uma perspectiva do consumo. A tentação que o diabo oferece a Jesus é rebaixar todas as pessoas e a nós mesmos ao nível das necessidades que são definidas pelos nossos desejos ou até mesmo pela nossa cultura. O fato é que Jesus não cessou por toda a vida de satisfazer as necessidades e satisfazer as necessidades de todos os tipos. Jesus, ele, muitas vezes, nós sabemos, multiplicou os pães. Cuidou de doentes que desejavam ser curados. Mas o ministério de Jesus não se restringiu meramente a satisfazer as necessidades, embora incluísse. O que está aqui em jogo? Qual é o atalho que Satanás oferece a Jesus? Satisfaça os desejos e as necessidades dos homens, e eles te seguirão cegamente. Dê a eles o que eles querem. Dê a eles o que eles precisam. E Jesus, ele diz um não para essa tentação, pois poderia ser um caminho muito fácil para Jesus. Quantos seguidores Jesus não teria simplesmente por prover as necessidades humanas? E de alguma maneira isso acontece ali naquela primeira multiplicação em que Jesus transforma 5 pães e 2 peixes e atende milhares de pessoas. O fato é que as multidões começaram a querer seguir a Jesus, não porque ele era o Messias, mas porque ele era aquele que podia resolver a fome humana. E é um perigo de nós seguirmos a Jesus buscando receber de Jesus aquilo que nós queremos. Qual é o atalho que nós podemos estar buscando e sermos tentados a escolher para seguir a Jesus? O caminho onde Jesus se torna aquele que nos dá o que nós precisamos. Se você tem feito assim, eu quero te dizer que você não está seguindo de fato o caminho de Jesus. O caminho de Jesus não é um caminho que resolve todas as nossas necessidades. Em alguns momentos, Jesus até pode resolver as nossas necessidades, mas ele não faz isso em todo o tempo. De novo, o caminho para Jesus é uma pessoa. Eu sou o caminho. Mais do que ter as coisas de Jesus, é mais importante ter a companhia de Jesus. Se queremos seguir a vida cristã, independente das pedras que encontraremos no caminho, nós precisamos ter a companhia certa. Trazendo de volta aqui a poesia de Carlos Drummond de Andrade, a pedra está no caminho e eu com Jesus, e eu podia pedir para Jesus, Jesus, transforma essa pedra em pão. A hora que a gente terminar de comer essa pedra, a gente continua. E a gente vai ter combustível aí para uma longa jornada. Mas Jesus se nega a fazer isso. Muitas vezes, nós continuaremos enfrentando as nossas dificuldades, continuaremos enfrentando a escassez, porque o que Jesus está querendo de nós é se relacionar conosco, em não nos suprir
em todas as nossas necessidades. E Jesus, ele traz uma resposta para Satanás usando um texto bíblico. Nem só de pão viverá o homem. Ele traz ali um versículo de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mais do que qualquer alimento material, nós necessitamos de alimento espiritual, da provisão que vem da boca de Deus. Precisamos aprender a nos satisfazer nas palavras de Deus. Lembra aquilo que eu já falei aqui no início. Jesus é o caminho, um caminho que nos leva até o Pai. Ao mesmo tempo, ele é um caminho que traz o Pai até nós. E nós precisamos aprender a viver essa dinâmica, receber do Pai aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós queremos usar Jesus para receber do Pai o que nós queremos. E nós esquecemos que este é um caminho de mão dupla. E nós precisamos aprender a receber aquilo que o Pai quer nos dar. O próprio apóstolo Paulo muitas vezes e declarou, inclusive, isso num dos seus textos: aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Sei viver feliz, seja com fome ou com abundância. Sei viver feliz com frio ou acolhido. E nós precisamos aprender com Jesus a não cair nessa tentação de segui-lo por esse atalho, o atalho do consumo, de através de Jesus receber aquilo que você quer receber. A segunda tentação, então, Satanás diz que leva Jesus até a cidade santa e o coloca-o na parte mais alta do templo e diz: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aí Satanás agora usa a mesma dinâmica de Jesus, assim como Jesus responde a Satanás usando um versículo. Olha, Satanás agora ele usa um texto de Salmo, capítulo 91. Ele diz: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Não está escrito isso? Então, o que você está esperando? Se joga daqui, e permita que os anjos o segurem. Qual é a tentação que Satanás deseja, sugerindo para Jesus saltar sobre a parte mais alta do templo? O diabo quer usar Jesus para que com milagres deslumbrar a multidão. Ele quer usar Jesus não por aquilo que ele é como pessoa, mas pelo seu potencial em operar milagres. O que eu quero dizer com isso? A tentação é rebaixar o caminho de Jesus a um nível de fortes emoções. A tentação é usar Jesus para um certo nível de entretenimento, de distração. Jesus jamais usou os milagres como um atalho ou um artifício para poupar o trabalho. Interessante que Jesus não promove tantos milagres quanto ele seria capaz de operar. Em alguns momentos, Jesus se coloca como ali a resposta para aqueles que necessitavam de um milagre, mas não necessariamente Jesus faz isso o tempo todo. Até mesmo naquele momento ali onde Jesus traz a cura àquele paralítico no tanque de Betesda, que não poderia entrar no tanque e mergulhar naquelas águas. O fato é que ali naquele lugar existiam muitos outros também à espera de um milagre, mas Jesus opera o milagre somente naquele paralítico. Você já parou para pensar isso? Por que Jesus faz isso? Porque Jesus também não quer, assim como ele não quer ser um caminho só de suprir, um caminho consumista, Jesus também não quer ser um caminho de milagres.
Ele não quer ser um caminho, para alguns, de maravilhas espetaculares. Tem alguns que têm oferecido hoje Jesus como esse caminho dos milagres, um caminho das maravilhas espetaculares. O problema dos milagres é que eles são o pão de hoje, mas eles não trazem sustento para amanhã. Existe um grande perigo nos milagres, porque nós ficamos muitas vezes tão absorvidos e admirados pelo milagre, que nós começamos a ficar dependentes do milagre, e os milagres não acontecem todos os dias. Se acontecessem todos os dias, não seriam milagres. Milagres são intervenções do sobrenatural sobre a vida natural, e isso acontece em alguns momentos específicos, e não todas as horas. E qual é a tentação que Satanás propõe para Jesus? Intervenha, Jesus. Resolve essa parada aí, faz a coisa acontecer. Mostra quem você é e o que você é capaz de fazer. Aí todo mundo vai te seguir, todo mundo vai te adorar. Mas todo mundo seguiria um Jesus limitado a uma fonte de milagres. Volta de novo para o poema. Há uma pedra no meio do caminho. Jesus se nega a transformar a pedra em pão. Agora, caminhando com Jesus, a gente fala: Jesus, então, remove a pedra, tira essa pedra, levanta essa pedra, Jesus, deixa a gente passar por ela. Quando terminar de passar, o Senhor abaixa a pedra de novo e a gente segue em frente. Não é isso que nós queremos? Não é isso que nós queríamos com essa pandemia? Jesus, acaba com isso. Ilumina a cabeça de um cientista e traz a solução, a vacina. E Jesus diz o quê? Não. Eu não vim para fazer milagres. Eu vim para salvar as pessoas. Eu vim para mostrá-las um caminho de paz. É interessante que Jesus, na sua infância, adolescência, eu creio ali na sua primeira juventude, convivendo com José, nós sabemos que ele aprendeu a arte da carpintaria. Mas Jesus, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, Jesus podia ter dado um jeitinho na carpintaria. Já pensou quando seu pai dizia para ele assim: Jesus, eu quero que você vá lá e pegue aquela madeira e transforme aquela madeira bruta, aquele tronco, numa mesa, que eu tenho um cliente que me encomendou uma mesa e eu preciso que essa mesa de 12 lugares esteja pronta para a semana que vem e eu quero que você comece a fazer, preparando essa madeira. Qual que é a tentação? Jesus podia fazer assim, ó. Tá, pai, dá um desconto aí para ele ainda. Já entrega hoje. Mas nós não temos isso. Nós não vemos isso. Jesus, em sua carpintaria, ele não usou o Espírito Santo para cortar, pregar uma madeira. E, meus queridos, muitas pedras que temos no caminho, o Espírito Santo não vai remover, mas vai fazer com que você fique batendo, quebrando, pedaço por pedaço, ajustando o seu caráter, moldando a sua disciplina, trabalhando no seu coração. E nós precisamos aprender que o caminho do Senhor, às vezes é um caminho mais difícil, sim. Ele mesmo, depois, em alguns momentos, ele explica, ele faz uma outra metáfora, dizendo que o caminho que leva até Deus é um caminho mais estreito, uma porta mais estreita, com mais dificuldades. E a tentação que Satanás oferece a Jesus, Jesus oferece um caminho logo assim, uma linha reta, asfaltada. Toda fé que depende de sinais espetaculares não é uma fé autêntica. Aqui entre nós, entre eu e você, que fé que você tem num Deus que te sustenta no meio de uma pandemia?
É a fé que entende a companhia de Deus e faz o insuportável se tornar suportável, ou a sua fé depende de que a pandemia seja anulada para que você possa seguir com Jesus? Isso não é fé. Isso não é fé. E Jesus sabia disso. E Jesus então declara, usando também mais um texto de Deuteronômio: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Se você hoje tem colocado à prova Deus, cuidado. Colocar à prova Deus é dizer assim: Deus, se você realmente existe, então faz isso. Eu lembro quando eu era mais jovem, sempre tinha uma pergunta retórica: mas se Deus pode fazer qualquer coisa, então ele pode fazer uma pedra tão grande que ele mesmo não é capaz de suportar? Lembra dessa frase? Não põe à prova o Senhor teu Deus, porque você está pedindo sinais espetaculares para crer num Deus que não quer que você creia nele por causa disso, mas que quer que você creia nele pelo amor que ele tem por você, pela paixão que ele tem por você. A terceira tentação, então, Satanás agora, aquilo que a gente fala, né? Apela. Versículo 8 diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. O que Satanás agora estava tentando? O diabo está mostrando para Jesus: Jesus, olha, tudo isso daqui pode ser seu. Vamos entrar num acordo. Você entra num acordo comigo. E tudo isso daqui já é entregue para você, já fica com você. O diabo quer usar Jesus para governar o mundo, é assumir o controle do mundo mas porque o que ele fala aqui o texto? Tudo isso te darei se me prostrares e me adorares. Tinha uma condição, era um acordo, era um contrato. Vamos fazer um acordo. O que Satanás quer que Jesus faça? Que Jesus, ele comprometa a pureza do Evangelho. E aqui a tentação, ela é mais tênue. E eu creio que, de alguma maneira, essa tentação tem também hoje se apresentado nos nossos dias. Porque o Satanás tem feito com que a gente use Jesus da mesma maneira hoje. Usar Jesus para reger as nossas famílias, usar Jesus para governar as nossas cidades. Usar Jesus para ser a autoridade dos nossos governos, impondo o direito à justiça, mas com uma condição: com acordos escusos, com acordos que eliminam, por exemplo, a liberdade, eliminam o amor, eliminam o perdão. Jesus, ele nunca vai nos impor um caminho. Jesus sempre fará um convite. Jesus, ele vai, de alguma maneira, nunca nos constranger. Ele nunca usará do seu poder, da sua retórica, para nos convencer a fazer algo que nós não queremos fazer. Não que não haja muitas coisas boas que precisam ser feitas no mundo da política, do governo, nas causas pela paz, pela operação da justiça, pelo casamento, pela família, nos negócios, no comércio. O problema é que quando nós entramos nesses acordos,
e queremos usar o discurso de Jesus para impor as nossas ideias do que seja bom para todas as pessoas, seja elas das quais nós gostamos ou não gostamos, é que a gente acaba sempre achando uma maneira clássica de resolver uma maneira clássica de resolver os desacordos. Nós usamos a guerra. Quantas vezes o nome de Jesus não foi usado para fazer guerra? Para lutar contra os pagãos, contra os ímpios? Quantas guerras santas já não foram feitas na nossa história, usando o nome de Jesus para excluir o mal, para eliminar todos aqueles com as suas práticas imorais. De novo, esse não é o caminho de Jesus, mas é um atalho. Interessante que Jesus, em Apocalipse, nós vamos ver no final do ministério de Jesus, e a revelação final vai mostrar Jesus reinando. Aquilo que Satanás oferece para Jesus, Jesus vai ter. O que Satanás estava oferecendo para Jesus era um atalho. Olha, você faz um acordo. Se compromete comigo. E eu me comprometo com você. E você vai chegar lá e dominar tudo. Mas o Jesus do Apocalipse é um Jesus que escolheu um outro caminho. Não o caminho proposto por Satanás, mas escolheu o caminho da cruz. Para que Jesus viesse a governar e ter autoridade, hoje estar assentado no trono à direita de Deus, majestoso, supremo, absoluto, ele precisou escolher o caminho da cruz. Jesus responde afirmativamente a Satanás, também com outro texto de Deuteronômio. Retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O caminho proposto por Jesus é um caminho de exclusividade, de integridade, sem concessões, sem brechas. Jamais poderemos derrotar o mal começando a fazer concessões com o próprio mal. E é muito isso que eu tenho visto hoje. Muitos hoje, falando em nome de Jesus, mas comprometido com causas escusas, comprometido com o mal. Não com todo o mal, mas com algumas coisas. Só algumas coisinhas, às vezes até meio irrelevantes diante de tantas outras coisas boas. Mas o caminho de Jesus exige integridade, santidade, exclusividade. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Cada uma das tentações, Jesus deu um não definitivo. Não só deu um não definitivo, mas todos os seus nãos foram apoiados pela palavra de Deus. Precisamos aprender a entender a palavra de Deus, usá-la, como o texto vai dizer também de Efésios, como essa espada que luta contra as tentações. Nas três grandes recusas, o que Jesus está declinando é fazer coisas boas da maneira errada. Cada tentação vem embrulhada por algo bom. Alimente muitas pessoas, evangelize por meio dos milagres,
Governe o mundo com poder e justiça. Mas nós não podemos fazer a obra de Jesus seguindo os caminhos propostos pelo inimigo. De novo, Jesus é uma pessoa e ele nos convida a caminhar com ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Queridos, nós estamos começando um novo mês de agosto. E eu quero convidar você a seguir por esse caminho. A partir dos próximos domingos, nós vamos ver também outros personagens bíblicos que também foram chamados para percorrer um caminho de vida, um caminho com uma missão, com uma proposta de plenitude, de bênção, de alegria. Mas também não foram caminhos de flores, muitos foram caminhos com muitos espinhos, pedras e percalços. Eu não sei qual é o caminho que você está seguindo hoje. Talvez você imagine que você está seguindo o caminho de Jesus. Mas você tem, de alguma maneira, sido convencido por Satanás a adotar alguns atalhos no meio do caminho. No meio do caminho tem atalhos. Tem atalhos no meio do caminho. Cuidado com os atalhos. Siga de perto a Jesus. Permita que Ele te diga a direção todos os dias. Convido você, durante esse mês, a caminharmos juntos nas Escrituras e conhecer cada vez mais esse caminho proposto. E se preciso for começar esse caminho, passando pela experiência do deserto, amém. Que assim seja. O deserto é o melhor lugar para conhecer essa pessoa, para se conhecer esse Deus que se fez gente, que nos amou e se entregou por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor continue nos ajudando a discernir as tentações, ó Pai, que se apresentam pelo caminho. Muitas delas se mostram como coisas boas, coisas importantes e preciosas, mas o problema são os atalhos, ó Pai. Como chegar nisso? Sem acordos, ó Pai, queremos nos manter puros, imaculados, íntegros, esperando pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, na hora certa, não na hora em que nós achamos que é a hora. Nos ajude, ó Pai, com sabedoria, a seguir por esse caminho proposto por Jesus. E que toda pedra que encontrarmos pelo caminho seja uma oportunidade para conhecermos mais a pessoa de Jesus. Essa é a nossa oração e oramos em nome dele. Amém. Que nunca nos esqueçamos que o caminho que Jesus nos propõe é um caminho que também passa pela cruz. Assim como Jesus enfrentou a Gólgota, Jesus também faz um desafio aos seus discípulos. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Negue-se diariamente, tome a sua cruz e siga. O caminho de Jesus não vai ser nunca o mais fácil. Nunca será um caminho só de prazeres, de entretenimento, de milagres, de provisão, de abundância. O
O caminho de Jesus trará sim as suas dificuldades, dor, nos trará choro. Mas eu já compartilhei isso e tenho experimentado. O caminho de Jesus também oferece oásis, oferece momentos de refrigério. Que este culto tenha sido um refrigério para o seu coração. Tenha sido a palavra que vai te sustentar, que vai te manter em pé, que vai te dar a força para viver um dia de cada vez, confiando não nas circunstâncias, mas confiando somente no poder de Deus, no amor de Jesus